configurar um instituto da prescrição ou não. Então, eu não me sinto segura de concordar com a ocorrência de uma prescrição sem análise da situação fática. Para Vossa Excelência. Tá, obrigada. Bora lá. Aqui, a obrigação ela surgiu no encaminhamento do balancete do Fundeb, processo número 17757/2011. A obrigação ela surge com o não encaminhamento do balancete do Fundeb referente ao mês de maio de 2010. Então aí a gente tem 30 dias após o encerramento daquele mês, me corrijam se eu estiver errado, para que o gestor possa encaminhar. O caso seria junho de 2010, o surgimento da obrigação. A gente contaria 5 anos, junho de 2015 estaria prescrita a obrigação. E a gente tem aqui a citação válida ocorrida no dia 28/10/2015. Portanto, para mim, esse processo ele está prescrito. O segundo processo é o 17753, não é isso que Vossa Excelência... Isso, o que tem o pedido de diligência é isso, 17753, 2011. 17... Excelência, perdoe-me, Vossa Excelência falou do fato gerador e da situação que ocorrera no dia... Em outubro de 2015. Outubro de 2015, tá. Tá. O segundo processo, a obrigação é pelo não encaminhamento do balancete referente ao mês de julho de 2010. Balancete de julho de 2010, 30 dias após o encerramento do mês. Seria agosto de 2010, 30 de agosto, 31 de agosto de 2010, o surgimento da obrigação. O gestor ele só foi citado no dia 19 de outubro de 2015. Quais seriam os outros processos, Excelência, que... Eu gostaria de fazer um esclarecimento. A minha impossibilidade de me manifestar nesses processos é em todos em que há o reconhecimento da prescrição. Porque o entendimento que existe do processo não tramitar pelo Ministério Público é quando não há defesa que traga um fato capaz de afastar o fato gerador, aplicando-se dessa forma a multa. É o caso deles. Mas o encaminhamento que se dá é diverso, não é a aplicação de multa, é o reconhecimento da prescrição. E havendo a constatação da prescrição nos autos, eu entendo que tem de haver a manifestação do Ministério Público de Contas sobre esse fato processual que ocorreu. Porque eu me sinto confortável de... Quer dizer, Vossa Excelência entende que o tribunal ele pode aplicar uma multa... Não entendo. O normativo ele fala isso. Ele pode aplicar uma multa, independentemente da passagem pelo Ministério Público de Contas, quando o gestor não apresenta defesa. Né? O normativo fala, a gente aplica todos os dias aqui, mas entende que o tribunal não pode reconhecer ex officio uma... Eu entendo que o tribunal pode reconhecer ex officio a prescrição. Eu só não posso dizer que a prescrição ocorreu se eu não tiver acesso ao que consta do processo. Então, Vossa Excelência vai se abster de se manifestar? Eu não posso me manifestar pela ocorrência de prescrição se eu não tenho conhecimento da situação fática. Excelência, eu tenho uma dúvida aqui quanto à atuação do Ministério Público. Eu não conheço o processo. O processo foi enviado ao Ministério Público, tem aqui as datas. A data de envio, 14 de maio de 2015. O Ministério Público atuando seria, no caso, quando atuou, já estava descumprido o prazo prescricional, ou se não estava, o Ministério Público atuando se aplicaria para o futuro talvez a prescrição intercorrente, tendo em vista que o Ministério Público tomado uma providência ainda que em despacho, mandando que se citasse o gestor. Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Apesar da citação válida do gestor ter sido feita depois. É algo que a gente tem que considerar, eu confesso, porque 2010, 2011, 11 mais 5, 6, 6 com 3, 9, daria 2019. Então, se ocorressem as coisas próximas disso, não ocorreria nem a prescrição quinquenal e nem a prescrição... Agora pronto.
Excelência, essa palavra, prescrição intercorrente. Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Assim, eu não sei, está em discussão ainda, né? Excelência, eu gostaria que nesses processos que o Ministério Público está se manifestando, eu gostaria de pedir vistas para, especificamente no caso, tirar minha dúvida e trazer uma manifestação melhor a respeito dos autos. Seria quais? São esses três processos alegados pelo Ministério Público. São os processos... 17753. Isso. 17757. 17757. Está faltando para isso, e 17808, 2011, doutora Estela, acho que se for isso, 17808, não é isso? 2011. 808. E o 17808, 2011. Exatamente. Seriam esses, pelo menos, o que eu tomei nota aqui. Então, serão encaminhados ao gabinete do conselheiro em vista. Os demais já estavam sendo... Estavam todos relatados. Encerrada a discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, tendo em vista o que já foi discutido aqui, os processos, não só por causa disso, mas é um elemento, processo mais recente, 2010, 2011, como da relatoria eu não vislumbrei se houve verificação de qualquer ocorrência, quanto não à ocorrência da interrupção prescrição, como não ocorrência da prescrição ou sua interrupção, suspensão, dada a natureza decadencial desses pretensos prazos prescricionais, tendo em vista a utilização da Lei do Poder de Polícia, que entendo indevido para abarcar o caso, com base na natureza jurídica dos autos e também da competência constitucional do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e em outras manifestações, por coerência também, eu divido do relator neste sentido, senhora presidente, que faço juntada no meu voto oral. Aprovados os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo, com a divergência, sendo o voto divergente do conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu tenho mais dois processos. São eles o processo TC 16.609/2011, esse do Fundo de Modernização da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, Fundepal, tendo como gestor responsável o senhor Eduardo Antônio de Campos Lopes, e o processo TC 18.143/2011 da Prefeitura Municipal de Murici, tendo como gestor responsável o senhor Remy Vasconcelos Calheiros. Em ambos eu estou aplicando multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento no artigo 45, 48, inciso 3 da Lei 5.604/94 e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte, pelo descumprimento dos prazos de remessa estabelecidos na Instrução Normativa número 002/2010, sendo que no primeiro caso do senhor Eduardo Antônio de Campos Lopes, a multa se dá pelo não envio do balancete referente ao mês de setembro de 2011, e do senhor Remy Vasconcelos Calheiros, a multa se dá pelo não encaminhamento do relatório resumido da execução orçamentária referente ao quarto bimestre de 2010. Voto também no sentido de conceder o prazo de 5 dias, contados a partir do recebimento do AR, para que encaminhe ao SICAP a respectiva obrigação, em conformidade com o artigo 2º, isso no primeiro processo de não envio, o segundo é envio intempestivo. Voto também cientificado o inteiro teor desta decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal. E, por fim,
em alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de ação de execução. É como eu voto, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Os processos não tramitaram pelo MPC devido à ausência de defesa apresentada pelos gestores. Então, não há nenhum fato que pudesse afastar a ocorrência do fato gerador, no caso, né? Nesse sentido, nós opinamos pela aplicação de sanção aos gestores. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator pela aplicação do sancionamento, senhor presidente. Aprovados. Senhora Presidente, sem mais processo para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, tem em pauta apenas um processo, é o TC número 17.923/2013. Trata-se de uma representação do Ministério Público de Contas. Eu solicito a Vossa Excelência a retirada de pauta desse processo em razão de uma providência que deve ser adotada previamente, que só foi detectada no momento posterior à pauta deste processo. Isso, senhora presidente. Referida a solicitação de Vossa Excelência. E assim não tenho mais processo para relatar, senhora presidente. Então, encerramos a pauta desta sessão. Passamos, então, ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra aos senhores conselheiros, a representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, volto que ficamos para a leitura da ata da sessão anterior para o final e solicito a redatora que faça a leitura. Ata da 14ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 15 dias do mês de março do ano de 2018, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência da excelentíssima senhora presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. A auditoria se fez presente e representada pelo auditor Alberto Pires Alves de Abreu. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a excelentíssima senhora presidente agradeceu a doação dos 25 computadores feitos pela ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça, com o empenho do ministro Humberto. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora, conselheira Maria Cleide, TC 1683/2015, 1691/2015, entre outros relacionados com aplicações de multa. Aprovados acordos 284 a 293. A excelentíssima senhora presidente registrou a presença do conselheiro presidente Manuel Pires, do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Relator, conselheiro Anselmo Brito, TC 3074/2014, trata-se de recurso. Aprovada decisão simples. TC 2696/2016, voto vista, devolvido pelo conselheiro Anselmo Brito para a conselheira originária Maria Cleide. Trata-se de representação. Aprovado o acórdão 294. Vencido o conselheiro Anselmo, voto divergente, acompanhado pelo conselheiro substituto Sérgio Maciel. Vencedor, conselheira Maria Cleide, acompanhado pelos conselheiros Rosa Albuquerque, Otávio Lessa e Fernando Toledo. O senhor conselheiro Rodrigo Siqueira, impedido de votar. TC 4573/2009, trata-se de prestação de contas. Aprovado parecer prévio pela reprovação. TC 4789/2008, retirado de pauta. A excelentíssima senhora presidente suspendeu a sessão por 5 minutos, solicitando a senhora conselheira vice-presidente, Maria Cleide, para que substituísse. Reaberta a sessão, continuou a ordem do dia. Relator, conselheiro Fernando Toledo. TC 7044/2006, 16655/2011, entre outros relacionados com aplicações de multas.
Aprovados acórdão 295 a 304, com a divergência do conselheiro Anselmo Brito. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira, TC 16451/2009, 5732/2016, entre outros relacionados com aplicações de multa. Aprovados acórdão 305 a 325, com a divergência do conselheiro Anselmo Brito. TC 5732/2016, trata-se de denúncia, aprovado o acórdão 326. Relator, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 15420/2017, retirado de pauta. Não havendo processos a relatar, a excelentíssima senhora conselheira presidente em exercício passou para a hora das explicações pessoais. O doutor procurador Enio Pimenta teceu comentário com relação ao dia 15 de março, ser a data da fundação do Ministério Público de Contas, e que, há 7 anos atrás, tomava posse nesse plenário os 6 procuradores. Permanecendo com a palavra, continuou que, na próxima semana, vai a Curitiba com os demais colegas para receber um prêmio nacional de talentos do Ministério Público de Contas. O senhor conselheiro Otávio Lessa parabenizou o Ministério Público de Contas por essa contribuição que vem dando ao Tribunal de Contas e desejando-os felicidades. Associaram-se ao voto todo o pleno. A excelentíssima senhora presidente em exercício parabenizou também o conselheiro Anselmo pelo dia do ouvidor. Disse que essa tarefa não é fácil, mas que tem uma grande importância. Facultando a palavra e não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheiro Otávio. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhora. Aprovada.